Chegou o momento de conversarmos com o Eduardo Oineg. Eu lamento informar a você, Oineg, que as mensagens trocadas entre você e a equipe antes de você ir ao ar foram hackeadas. Bom dia. Ih, complicou geral, complicou. Eu dizendo que o São Paulo ia ganhar o Campeonato Brasileiro. Pô, dançou, viu, Rafael? Vai dar São Paulo, cara. Acho que não, hein? Não, né? Mas também não posso falar muito não, viu? Não, você também não pode falar muito, não. Vamos tentar, vamos ficar. A gente vai ficar não aplaudindo, mano, né? Mas esse ano de novo vendo o sucesso dos outros. Mas vai mudar. Nós não tramamos nada, né, Oineg? Não tramamos nada, não falamos mal de ninguém, então estamos absolutamente tranquilos. Pode hackear à vontade. Pode hackear, não tem problema. Mas então, eu acho importante o seguinte: a gente tem umas discussões de fundo e umas discussões do momento, né? E as discussões do momento, obviamente, elas provocam um ruído nas discussões de fundo, ainda que elas reforcem esses debates. Então, você tem um bando de vagabundo que foi lá e hackeou os telefones, que é uma coisa inacreditável imaginar. Não é que eles tiveram acesso a 10 números, 100 números, é 1000 números, que é o número que a Polícia Federal está dizendo, 1000 números hackeados. Não é o que o Sérgio Moro dizia, né? Uma grande estrutura internacional com equipe de inteligência. Não, é um bando de malandro, estelionatário, que não está ligado a partido político. O objetivo dos caras era ganhar grana e foi isso que apareceu. E essa estrutura de picaretagem acabou vazando diálogos de procuradores com o juiz Sérgio Moro. Todos os diálogos, por enquanto, estão em torno de um aparelho, né? Isso não mudou, que são os diálogos envolvendo sempre o Deltan Dallagnol. E aí ficou claro que o juiz Sérgio Moro orientou as investigações, papel que não lhe cabia como juiz, etc. Mas tem uma questão de fundo, que é o papel do Ministério Público numa sociedade, que é o papel do Poder Judiciário numa sociedade, que é o papel da Polícia Federal numa sociedade. Veja só como a Polícia Federal opera de forma organizada. A gente não ouve falar hoje em dia nada de ala na Polícia Federal, grupo na Polícia Federal. A gente vê um profissionalismo na Polícia Federal. Fala o nome de 3 delegados da Polícia Federal. Diga quem é o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. São funcionários que não estão acima de suas estruturas. Quando dão entrevistas, são em momentos muito específicos, as declarações são técnicas. É difícil a gente ver um delegado da Polícia Federal no Twitter, sabe? Um delegado da Polícia Federal dando palpite, aí de repente há uma decisão tomada pelo Congresso Nacional e aparece um delegado da Polícia Federal falando. A gente não vê isso. No entanto, o Ministério Público, cada procurador se sente no direito de dar opiniões sobre tudo. Os procuradores se tornaram, esse Ministério Público se tornou uma disputa ideológica de grupos. A gente vai ter uma eleição agora para Procurador-Geral da República e virou uma discussão sindical de grupos, de votos, quem tem mais voto, e os procuradores gerais se tornando os chefes de um sindicalismo, quem vai atender melhor a corporação, quem vai agradar mais a corporação, quem vai dar mais salário para a corporação, mais direitos para a corporação. Isso está muito acima, muito além, muito distante e muito mais profundo do que os vazamentos de conversas desse ou daquele procurador. Há uma máquina que precisa ser observada. O pedestre tem regra, o motorista tem regra, o hospital tem regra, o restaurante tem regras e controles. No entanto, o Ministério Público quer viver num sistema onde ele controla a sociedade, mas a sociedade não o controla. É um poder que parece querer viver sem nenhum sistema de checagem e com liberdade total. Por quê? Porque como ele investiga pessoas que cometem crimes, já que eles estão do lado contrário ao crime, tudo que eles fazem é a perfeição. E isso está errado. O Estado precisa de controle, porque quando o Estado não tem controle, ele parte para cima da sociedade com uma fúria que não é razoável. Não se permite isso em nenhum país do mundo.
No entanto, no Brasil, a gente está vivendo uma discussão turvada pelos vazamentos e que a gente tem que aprofundar qual é o papel e quais são os limites que precisam ter o Ministério Público. Como é que o Ministério Público se sente no direito de fazer um acordo internacional para pegar uma grana, como esse Deltan Dallagnol estava fazendo, de multas da Petrobras, de multas da Odebrecht, e usar como entende correto? Como pode uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver com o vazamento das conversas. É um problema estrutural que o Brasil tem que discutir e essa discussão tem que acontecer no parlamento. Os parlamentares, como apanharam demais e o poder legislativo está fragilizado, com a asinha quebrada, fica acovardado. E isso já se discutiu muito, mas tem que se discutir. O Brasil precisa colocar controle em todos os departamentos e áreas do Estado brasileiro, inclusive sobre o Ministério Público. Agora, o Ministério Público interditou esse debate, não é, Oeneg? Ele, inclusive a Operação Lava Jato, estabelece uma espécie de confronto, que é o seguinte: quem faz alguma ponderação, hein, não chega a ser uma crítica, mas uma ponderação ao trabalho do Ministério Público, é a favor da corrupção. A gente acabou de ouvir uma sonora, um trecho de uma entrevista do Deltan Dallagnol, mais ou menos nesse sentido. Então, se você faz alguma ponderação, você é a favor da corrupção. Ou concorda de maneira integral, absoluta, ou é corrupto. Aí fica difícil, né? É o maniqueísmo, né? Exato. Só falta falar vai para Cuba, vai para Venezuela. Não faz o menor sentido misturar essa discussão, que ela é técnica, com uma discussão ideológica. Não se trata de ideologia. Quando, por exemplo, um prefeito do interior, certa vez, depois eu posso pegar exatamente a cidade, deslocou pacientes de um hospital que tinha pego fogo, e ele colocou os pacientes em hospitais privados, sem fazer licitação, tomou uma ação de improbidade administrativa. Ninguém foi pensar se o prefeito... Quer dizer, o prefeito está tomando grana do hospital particular. Agora, imagina se ele não transfere. A gente tem vários casos malucos. O governador resolve montar um hospital numa determinada cidade, muda de ideia para montar o hospital em outra cidade, toma uma ação de improbidade administrativa. E depois vai ter um juiz que dá uma liminar. A Prefeitura de São Paulo resolveu fazer uma revitalização do Largo do Arocho, tomou uma liminar porque precisa olhar. Pô, o Largo do Arocho está largado. Ah, não, mas aquilo é uma área tombada, precisamos preservar. Calma, não se deixa o gestor errar. O gestor público é considerado hoje o prefeito, o governador, o presidente da República, pessoas que agem de má fé. Já o Ministério Público, não. Aí eles só agem de boa fé. Ou seja, quem recebe voto no país está sendo sempre considerado um vigarista, e estes que prestaram concurso público com salários extraordinários, com uma carreira extraordinária protegida, esses estão acima do bem e do mal. Não é verdade. O Ministério Público, e isso vale sim também para o Poder Judiciário, formam o chamado sistema de justiça, que é o último refúgio do cidadão. Quando você procura o Poder Judiciário, ou mesmo quando o Ministério Público age em favor da sociedade, é de se pensar que ele está trabalhando pelo bem comum e não por uma visão de mundo corporativa, defendendo que a sociedade se curve a um mundo ideal que não existe. Não faz o menor sentido. Você vai fazer uma obra, o aeroporto de Vitória, não a Vitória da Conquista que o presidente inaugurou agora, mas o aeroporto de Vitória, do Espírito Santo, demorou 16 anos para ficar pronto, 8 milhões de passageiros. Pequim terminou um aeroporto em 5 anos para 72 milhões de passageiros em 5 anos. Por que parou a obra do aeroporto de Vitória do Espírito Santo durante 16 anos? Por causa disso. É o Tribunal de Contas da União, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, é liminar para cá, é liminar para lá. O tempo que a gente gastou com a ineficiência, e é uma realidade brasileira, patrocinada pelo Ministério Público, patrocinada pelo Poder Judiciário, patrocinada pelo Tribunal de Contas dos Estados da União,
custa muito mais do que a corrupção, o que é uma loucura. A gente consegue ser tão ineficiente com essas estruturas que trabalham em tese pela sociedade, mas na prática eles ajudam a atravancar o Brasil. O Brasil não consegue concluir uma estrada, não consegue duplicar uma estrada, não consegue terminar uma obra, não consegue construir um hospitalzinho, porque daí eles identificam lá uma irregularidade que tá cheio de irregularidade. E aí para a obra, não pode parar a obra, deixa tocar a obra, depois põe o prefeito em cana, faz o que for. O problema é, em nome da sociedade, eles acabam trabalhando, eles não percebem isso, ficam revoltados quando houve uma discussão desse tipo, eles falam, mas esses caras são malucos, a gente está protegendo a sociedade. Não, o pior mal que se pode fazer é o mal movido por uma fé cega. E eles têm uma fé cega de que eles estão realmente transformando o Brasil num país melhor. Só que o Brasil está hoje mais distante dos países mais ricos do que estava há 10 anos. Muito em função dessa paralisia provocada por essa forma de ver e organizar a sociedade. Porque não tem regra clara. Está faltando uma regra clara. E você falou bem, Rafael. Falar sobre isso parece patrocinar a corrupção. Pelo amor de Deus. O que a gente quer é valorizar o voto, é valorizar o direito da sociedade. E o Ministério Público tem que ser um aliado, como é o que está na Constituição. E está demais. Por que na Polícia Federal a gente não vê isso? E a gente vê isso no Ministério Público? Está faltando regra, está faltando disciplina.